Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o filme Not Okay, ou também Influenciadora de Mentira. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Zoe Dutch e Dylan O'Brien estão com tudo esse ano. Esse é o segundo filme que eles fazem juntos. O primeiro deles se chama The Outfit. Inclusive, eu ainda não assisti. Eu preciso assistir porque, enfim, né, vocês sabem. Dylan O'Brien é um tópico sensível pra mim. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter esse filme e que esse filme ia ter não só o Dylan, como também a Zoe, eu fiquei muito animada. Esse filme teve um marketing muito interessante nas redes sociais, porque foi o filme em que o Dylan ficou loiro e com cara de maconheiro. Quase quebrou a internet, digamos assim, né? Foram momentos com os TikToks sendo compartilhados, né, e uma coisa meio quase que tempo real enquanto as coisas aconteciam, o que é muito interessante porque toda essa divulgação e esse marketing que foram usados nesse filme acabam também fazendo parte da metalinguagem e da crítica social que o filme faz. Então, ele é um filme que foi realmente muito bem construído. Eu tava muito animada pra ver e posso adiantar pra vocês que não decepcionou. Em Influenciadora de Mentira, ou também conhecido como Not Okay, o filme tá disponível no Star Plus, caso vocês queiram assistir, vale muito a pena. Então a gente vai conhecer a Dani Sanders, que é a personagem da Zoe Dutch, e ela é uma pessoa que sempre quis ser famosa, né? Então ela vê realmente esse momento ali da geração, né? Ela até se chama de Zillennial, que é ali o meio termo entre Millennial e geração Z, né? Quando você tá ali na borda das duas coisas, você não é nem um nem outro, né? E que foi um momento, né, agora, onde a gente tem visto muito um crescimento desenfreado de pessoas famosas, de influenciadores, disso ter virado de fato uma profissão, né? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa aqui quando a gente tem filmes que tratam sobre esse assunto, e eu sempre falo pra vocês que isso é um assunto que sempre me interessa muito, e obviamente faz parte diretamente da minha vida, né, essa exposição na internet, mas obviamente todo mundo tá conectado com isso de alguma forma, porque ou você é um influenciador, ou você acompanha algum influenciador, ou você tem alguma opinião sobre influenciadores e sobre personas da internet, né. Então a Dani Sanders, ela vem exatamente desse universo, né, de sonhar em ser muito famosa. Ela é uma editora de fotos, né, uma designer, e ela quer muito ser escritora. Então ela tá tentando ali no site que ela trabalha emplacar ali uma matéria, né? Só que ela tem ali a primeira matéria que a gente vê dela, que é uma coisa assim horrível, né? E ela não é uma boa pessoa. Ela é basicamente aquela pessoa que estaria disposta a literalmente qualquer coisa pra ficar famosa. Óbvio, quando ela assume isso, né? Quando a gente entende isso da personalidade dela, a gente não entende qual é o limite exatamente. E por um lado, nem ela entende, né, qual é esse limite. Então a Dani, ela inventa que ela vai pra um retiro de escritores em Paris pra tentar chamar a atenção do Colin, que é o personagem do Dylan O'Brien, que é um influenciador que tem Instagram, que inclusive o Dylan assumiu em entrevistas que ele tem Instagram, mas ele não posta, né, e ninguém sabe qual que é o Instagram dele, então ele fica só olhando a gente lá no Instagram dele, mas ele não fornece, né, nada pra gente, ele não fornece nada pra gente, então é muito difícil ser fã desse homem, tá, é muito difícil. Então o Colin, ele é famoso no Instagram e ele é maconheiro e tal, e trabalha na mesma empresa que a Dani. Ela, né, tem uma crush nele, que afinal é o Dylan O'Brien loiro. E ela quer muito chamar a atenção dele, impressionar ele, fazer ele notar ela, então tem essa vibe. E aí ela fala desse retiro de escritores, só que obviamente ela não tem dinheiro pra ir pra Paris pra fingir que ela tá nesse retiro de escritores, né, pra fazer ali um esquema. Ela encontra na edição de vídeo o poder de contar a história que ela quer. Então ela conta, né, ela cria essa fanfic de que ela foi pra Paris, estava lá e viveu a vida. É a Emily em Paris, entendeu? Tirando as fotos e começou a ganhar seguidor e tudo mais. Mas o grande boom, né, do Instagram dela e da vida dela acontece quando ela posta uma foto no Arco do Triunfo e logo em seguida, né, tipo 5 minutos depois, acontece um ataque terrorista exatamente lá no Arco do Triunfo. Então todo mundo fica muito preocupado com ela e todo mundo acredita que ela tenha passado por esse trauma, né? E ela segue o baile, né? Ela mantém ali a farsa e, enfim, até vai pro aeroporto e faz ali um teatro, né? De que ela tá realmente chegando de volta nos Estados Unidos naquele momento e tiram foto dela e começam a postar sobre ela e tudo mais. E aí ela tem a oportunidade de escrever uma matéria sobre esse trauma, só que ela não sabe nada sobre trauma, né? Então ela decide ir pra um grupo de apoio de trauma, e aí o negócio começa a se desenrolar e vai virando milhões de coisas e uma grande bola de neve. E aquela coisa, né? Uma pequena mentira, né? Uma pequena foto editada pra parecer que ela estava na Torre Eiffel, virou
tudo isso, né? Inclusive existem casos, né, de verdade, de blogueiras e influenciadoras que ganharam rios de dinheiro, rios de seguidores, fingindo viver uma vida que elas não viviam, né? Eu acho que existem muitas camadas dentro desse assunto que são muito interessantes. Esse é um assunto que me interessa demais. Então existem esses casos reais, mas eu acho que a forma com que o filme tratou e o recorte que o filme decidiu fazer disso, pontual, foi assim, perfeito. Eles acertaram exatamente o caminho, né? E é como eu falei já nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, né? Eu cheguei no filme pra ver o Dylan O'Brien loiro e eu fiquei pela grandíssima crítica social extremamente bem construída que o filme faz. De novo, a Dani Sanders, ela não é uma protagonista que você vai gostar dela, você não vai se relacionar com ela. Você entende, né, as motivações dela. Eu acho que é muito interessante a forma com que eles conseguem abordar essa personagem, em que em momento nenhum eles querem que você simpatize ou goste dela, mas eles querem que você entenda a jornada dessa personagem, e eu acho que dá pra entender, né? Então, ele é um filme que vai falar muito sobre isso. A Dani, então, ela vai se envolver com várias pessoas, principalmente com uma jovem chamada Rowan, que passou por um tiroteio na escola, e ela se tornou, então, uma advogada ali de um movimento, né, de sem violência, sem armas, e de tentar mudar, né, esse assunto que é tão impactante, principalmente lá nos Estados Unidos, né? A violência de armas, a violência nas escolas é uma coisa que impacta muito eles há muitos anos, muito mais do que deveria acontecer, né? E até hoje a gente todo ano vê milhares de casos, milhares de situações, enfim, é um assunto bastante cabeludo, né? É um assunto bastante complexo, e eu acho que o filme conseguiu, mesmo não sendo esse exatamente o foco do filme, né? Porque afinal de contas a Rowan não é a personagem principal, quem é a personagem principal é a Dani Sanders. Eles conseguiram abordar de uma forma muito interessante e trazer uma ótica também muito interessante, principalmente relacionado com as políticas lá dos Estados Unidos, de direita e esquerda, né? De conservadores e republicanos, enfim. Então eles conseguiram trazer várias nuances dentro do filme. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, né? Porque, de novo, eu não estava esperando. Achava que, sim, seria um filme... porque ele é uma comédia, né? Então ele é escrachado, ele é exagerado, ele é satírico em muitos momentos, mas, ao mesmo tempo, na hora que ele tem ali pra falar dos assuntos sérios, ele consegue te fisgar de um jeito que é didático e ao mesmo tempo que te faz pensar sobre aquilo e te faz refletir sobre aquilo que ele tá te mostrando. Então, ele é um filme que consegue englobar tudo isso dentro de uma história que é relativamente simples, de uma menina que então finge uma coisa pra ser famosa nas redes sociais. Ele tem altas camadas, muitas camadas, desde como a própria Dani se enxerga, desde o fato dela não gostar dela mesma, dela não gostar da vida dela, né, e dela ter feito isso pra tentar mudar essa vida, ao mesmo tempo que o filme não oferece uma redenção pra ela, né, inclusive um dos capítulos do filme se chama, este não é o capítulo onde eu vou ter uma redenção, né, eu não vou ter uma redenção, o que foi até um alívio, né, porque nem sempre os personagens precisam ter uma redenção, inclusive eu conversei isso, vou fazer aqui, ó, uma conexão de mestre. Conversei isso com o Jensen Ackles, quando entrevistei ele no tapete vermelho de The Boys, e perguntei sobre a redenção, né, do personagem dele, e ele falou coisas muito interessantes. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem esse trecho dessa entrevista, porque realmente tá muito bom. Mas ele fala muito sobre isso, sobre como muitas vezes o público acaba redimindo o personagem de acordo com as próprias visões que eles têm sobre aquelas coisas, independente de ser certo ou errado. É muito além de o certo e do errado, né? É mais óbvio que tem filmes que oferecem e permitem a redenção de muitos personagens e às vezes até forçam, né, essa redenção, mesmo quando os personagens não necessariamente merecem. E o Not Okay, ele tem coragem de não oferecer uma redenção pra protagonista, né? Desde o começo ele assume que ela vai ser uma personagem que você não deve gostar. Existem momentos do filme onde você vai se questionar se você realmente não deve gostar dela, porque ela é insuportável, ela é intragável em muitos aspectos. O filme, ele oferece essa visão onde você entende por quê, mas não com o intuito de fazer você sentir pena dela, de você de dela se redimir com o público, mas só do fato de você entender, porque isso traz também questões de toda uma geração, né? De toda uma geração que cresceu com as redes sociais, que aprendeu muitas coisas com as redes sociais e que vive um mundo através das redes sociais, né? E através de hashtags, e através de quem é mais famoso, e através de quem é mais influente. Muitas questões. Eu fiquei absolutamente impactada com o filme, né? Dei altas risadas em vários momentos, mas ao mesmo tempo você termina o filme, você não sabe nem como reagir quando o filme acaba, sabe? Porque você fala, esse
esse filme foi um soco no estômago, né? E é isso que o filme oferece pra você. Muito bem construído, muito bem trabalhado, muito bem atuado, muito bem dirigido, dentro do que ele oferece mesmo, né? Então ele se propõe a uma coisa e é isso que ele oferece. Ele traz esses debates, mas isso é muito pra gente assistir o filme e debater em cima disso, né? E não necessariamente pro filme segurar a sua mão e falar, olha, isso aqui é errado. Eu gosto disso, né? Ele é um filme cru em alguns aspectos e ele oferece as ferramentas pra gente debater sobre isso, pra gente entender e explorar tudo isso e, enfim, isso é fantástico. E agora, né, já que eu já falei tudo sobre o filme, temos que falar sobre ele, Dylan O'Brien como Colin. Vocês já sabem, eu sou cadelinha do Dylan O'Brien, entendeu? Eu amo toda a filmografia do Dylan. Eu acho que ele tem uma das filmografias mais impecáveis de atores da geração dele. Eu acho que ele é um ator sensacional. Ele é um ator multifacetado, ele consegue fazer tudo. Eu posso enaltecer o Dylan por, tipo assim, 1 hora, entendeu? Essa é a nossa relação, né? A minha com ele, no caso. Então eu tava muito animada, porque o Colin, ele é um personagem bastante diferente do que a gente tá acostumado a ver do Dylan, né? O Dylan, ele tem essa tendência de buscar personagens diferentes e que vão trazer certos desafios pra ele, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito. E também de sempre buscar esses filmes que acabam também trazendo um impacto diferente, né? Então o personagem dele não é nem um personagem protagonista, ele tem ali a sua importância dentro da história, né? Mas o filme, ele é muito além do Dylan, mas ainda assim, o Dylan foi uma parte importante da história do filme. Eu acho que o Colin, ele é um personagem que também representa muitas coisas que a gente sabe que existem nessa geração, né? E dentro das redes sociais, de uma forma geral. Ele é um cara que não tá nem aí pra nada, ele é um cara extremamente superficial, né? E meio... Ele é um babaca, né? Basicamente. Ele não chega nem a ser boy lixo, porque pra ser boy lixo ele tinha que, em algum momento, a gente ter considerado que ele poderia ser uma boa pessoa. E ele é só babaca desde o começo. Mas é maravilhoso ver esse personagem. Ele é caricato, mas ao mesmo tempo ele é muito bem trabalhado, né? A gente tem uma cena de sexo que é horrível, no sentido de ela é desconfortável, porque essa é a proposta da cena, é ela ser desconfortável e meio horrível, mas ainda assim é uma cena de sexo do Dylan, então estamos presentes pra isso, né? Eu acho que ele simplesmente arrasou mais uma vez, entendeu? Dylan O'Brien não decepciona. Eu acho que ele tá fantástico no filme. A química dele com a Zoe é maravilhosa e não só por isso, né? Esse é o segundo filme que eles estão fazendo juntos esse ano. Inclusive, gostaria de ver mais filmes dos dois juntos. Acho que seria maravilhoso. É uma dupla incrível que super dá pra eles apostarem. Quem sabe a gente não ganha aí, né? Uma comédia romântica, entendeu? O próprio Dylan falou que ele gostaria de ir pra um lado mais de um thriller, assim. Então, eu estou pronta, entendeu? Eu estou pronta. Sei que o Dylan, ele tem muito cuidado com esses projetos, né, que ele faz. E é muito interessante também ver a forma com que ele trouxe o Colin à vida, né, com que ele trouxe esse personagem que é tão diferente de quem ele é, porque o Dylan é uma pessoa extremamente consciente de muitas coisas, e especialmente considerando a presença dele nas redes sociais. Então, realmente, pra mim foi, perfeito. Acho que é um dos meus trabalhos favoritos do Dylan, com toda certeza, mesmo ele nem sendo um personagem com tanto destaque assim no filme. De qualquer forma, Not Okay é um filme maravilhoso. Se você ainda não deu uma chance, assista o filme, vocês não vão se arrepender. Esse é um filme que vai fazer vocês darem risada, vocês chorarem, vocês se emocionarem, vocês pensarem sobre a vida de vocês e todos os conceitos e talvez até deletarem as redes sociais. Mentira, não deletem as redes sociais. Então é isso, me conta aqui o que vocês acharam de Influenciadora de Mentira. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.